Juízes 3. São estas nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhe ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, onde o monte de Baal-Hermon, até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam cultos a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balins e à poste da deusa Será. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo de sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do... Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado. Eude disse: Tem uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E, porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola. Passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído,
vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. E Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo até a frente. E lhe disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 8 anos. Depois de Eude veio Sangá, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel.